Olá, estudantes do sexto ano! Sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e vocês acharam que nós não viríamos preparados para o Carnaval na aula de História? Nós viemos sim. Mas eu não vim sozinha, estou com o professor Alexandre. Bom dia, professor Alexandre. Bom dia, senhores alunos. Professor Alexandre, sou professor de História e de Filosofia. Sou professor da rede estadual, estou lá na PEI Giacomo e aqui hoje participando com vocês e com a professora. Muito legal a participação do professor Alexandre. O professor Alexandre, ele já trabalhou comigo, foi meu amigo de escola. Ele tá bem quietinho assim, gente, mas no corredor da escola ele causava a maior sensação entre os alunos, né? Porque ele tinha um jeitinho muito carinhoso de chamar os alunos, né? Acho que ele não vai querer fazer isso aqui, né? Não, aqui ainda não, né? Ainda não. Acho que eles vão se assustar, é melhor não. Mas era um jeitinho muito carinhoso, que ele chegava no corredor, dava um gritão, assim, e os alunos adoravam. O professor Alexandre, inclusive, ele é muito querido pelos alunos, pelos professores, e é um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Professores da rede que estão acompanhando nossa aula, vamos então à leitura da habilidade, do objetivo da nossa aula. E estudantes, vamos lá, caderno na mão, hoje nós vamos inventariar patrimônios históricos, vai ser uma aula muito bonita. Dá uma olhadinha aí na tela. A nossa aula é sobre patrimônio histórico material. E a nossa habilidade? Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo. Objetivo: identificar o significado de patrimônio material. E olha só, pessoal, olha só, professora de História, né? Lógico que nós íamos contar a história do Carnaval, né, professor Alexandre? Que a gente ia perder essa oportunidade de contar a história do Carnaval. Mas, para fazer um sentido, né, para vocês não acharem, ela só veio de alegre ali, com fantasia, eu deixei uma questão disparadora para vocês. Dá uma olhadinha na tela. Qual a relação do Carnaval com a aula de hoje? E pensem no título da aula. Nós estamos falando aí de patrimônio histórico material e na leitura da habilidade já tem a resposta para essa questão. Como vocês acabaram de entrar, nós estamos nos organizando, então eu vou deixar aí uns 2 minutos para que vocês respondam a relação da aula de hoje com o tema Carnaval. 2 minutinhos e voltamos. Muito legal a participação aqui dos professores no chat. E aí, professor Alexandre, tem alguma resposta que você queira dividir conosco? Tenho. Pro Paulo Henrique respondeu aqui que o Carnaval está ligado às tradições das festas brasileiras,
patrimônio imaterial, assim como festas nordestinas e outras. É a cultura do Brasil. Que bacana. Muito legal as respostas. O professor Alexandre pode continuar vendo as respostas. Se quiser trazer mais alguma, fica à vontade. E olha só, pessoal, o IPHAN, que é o Instituto Nacional, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, ele caracterizou o Carnaval também como uma manifestação imaterial, um patrimônio imaterial do povo brasileiro. Então, como um patrimônio imaterial, o Carnaval ele é protegido por algumas leis, algumas regras. Olha só, esse patrimônio material e imaterial que é o Carnaval, ele demonstra muito das práticas e dos saberes que foram construídos aí ao longo de alguns séculos. O que é um patrimônio imaterial? É um patrimônio, por exemplo, que nós não temos uma materialidade. Uma dança, um festejo, uma música, uma lenda, o carnaval, a manifestação carnavalesca. Isso é uma fonte imaterial, é um patrimônio. O carnaval ele tem muito a contar sobre a história da construção da identidade do Brasil. Então eu vou contar um pouquinho para vocês a história do carnaval, como começou. Gente, foi assim, ó. Começa no século XVII. A família real portuguesa, inclusive, também fazia parte aí dos festejos de carnaval. Lá no século XVII se chamava intrudo. O que era intrudo? Era uma festa onde esses nobres, né, a corte portuguesa, os nobres, eles começavam a jogar líquidos, né, eles pegavam líquidos perfumados, colocavam em pequenos potinhos e jogavam um no outro, saía na rua, ia jogando um no outro, às vezes líquidos perfumados e às vezes líquidos não perfumados. E era uma grande brincadeira. Só que aí, quando veio o período da República, todas essas manifestações, elas começaram a ser mal vistas. Essa manifestação, essa festa do intrudo, né, até a família real participava e era uma grande comemoração, era um momento mesmo de muita descontração, ela começou a ficar separada. De um lado nós temos aí a elite, que ficou organizada pelos bailes de máscaras. Então, a elite ela continuou com o intrudo, só que mudou um pouco as características, né? Foi mais para o baile de máscaras e nós temos aí a manifestação carnavalesca nas ruas. E nós precisamos lembrar que nós temos aqui no Brasil, nossa formação étnico-cultural, nós temos diversos povos. Nós temos os africanos que chegaram escravizados aqui no Brasil. Então houve o quê? Uma mistura de culturas, uma mistura do jeito do africano com o jeito do português, né? Nós tivemos também o sincretismo religioso. Meu Deus, que palavra difícil, né, professor? Sincretismo religioso, mistura de religiões. Então o carnaval ele representa tudo isso, uma grande mistura. É a identidade brasileira. Você pode até não gostar de carnaval, você pode não gostar de ir lá no bloquinho do carnaval, mas é inegável que o carnaval, ele é sim um patrimônio histórico imaterial, ele demonstra muito das práticas e saberes do povo brasileiro. Nós temos ali no carnaval, lá no começo do século XVII, XVIII, a introdução do samba. Nós temos Chiquinha Gonzaga, que também começa aí com as primeiras marchinhas de carnaval. Então, o carnaval é isso. Ele se manifesta em todo o estado, em todo o país, né? Todos os estados brasileiros têm uma manifestação do carnaval muito específica, muito própria da sua identidade. Temos o maracatu, frevo, Rio de Janeiro com o carnaval, São Paulo. Cada estado tem o seu jeito de representar o carnaval. E aqui em São Paulo nós não teremos o carnaval, mas nós temos aula e por que não falar desta manifestação histórica tão bonita que fala tanto da nossa identidade. E aí deixa eu ler um pouquinho mais do chat. Olha, o professor Avelino respondeu que o carnaval é um bem material histórico do Brasil, tradição do povo. Quando nós falamos de patrimônio material e imaterial, o que acontece? Olha só, pessoal. Um patrimônio imaterial, ele é algo que não é tangível, a gente não consegue tocar em algo imaterial. Só que no caso do carnaval, ele deixa alguns aspectos materiais, por exemplo, tudo que é utilizado para uma festa de carnaval. Então nós temos os instrumentos, as fantasias, e isso vai criando uma materialidade, certo? Então assim, o carnaval, a festa carnaval, ela é imaterial. Porque as danças, as músicas, elas são algo que nós não tocamos, né? Não é tangível. Mas essa manifestação imaterial, ela vai resultar em uma série de
materialidades, como, por exemplo, instrumentos musicais, fantasias e tudo mais. Então, espero que vocês tenham gostado da história do carnaval. O professor quer acrescentar alguma coisa? Gosta de carnaval, professor Alexandre? Gosto muito. É bem interessante a professora lembrar, principalmente, a relação com o sincretismo. Nós não podemos esquecer que, dentro da construção histórica do Brasil, o sincretismo é a principal marca, né? É uma adaptação cultural. Lembrando que o carnaval é uma festa cristã. Do latim, a tradução vai significar sair da carne, tirar a carne, que era uma preparação para a quaresma, era uma preparação ali para a mortificação cristã. E quando esses escravos, esses negros, todos esses povos chegam aqui, há uma enculturação, há uma sincretização e uma adaptação cultural. Bem legal lembrar isso. E o carnaval faz parte da nossa história cultural, e principalmente da influência religiosa cultural. Legal. Então eu vou ler mais uma resposta para que a gente possa continuar aqui na nossa aula. Ó, a Pro Regiane, ela disse assim: aqui na vila já é cheio de lendas de quaresma, imagina. Tem muitas lendas aí mesmo. Realmente, muitas lendas, muita história para contar acerca do carnaval. A Nathalie, ela respondeu que o carnaval é uma tradição de muitos povos brasileiros. É a aluna Natália. Carnaval é um patrimônio, faz parte da nossa cultura. É isso aí, pessoal, faz parte da cultura, do patrimônio, professor Odilon. Ótimas respostas, que legal que vocês já têm esse conhecimento prévio aí sobre o carnaval. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Vamos falar então um pouquinho agora sobre patrimônio histórico. Agora vamos para o material, certo? Vamos para patrimônio histórico material. Então vamos refletir aqui, pessoal, o que é um patrimônio histórico, né? O que é um patrimônio? É um título conferido a um bem móvel, imóvel ou natural, considerado valioso para um povo, uma sociedade, uma região, um povoado ou uma comunidade. O reconhecimento de um bem como patrimônio histórico visa, em essência, a preservar um legado importante do passado para as futuras gerações. Então, o que nós podemos pensar aqui? Ó? Primeiro, o que eu quero explicar para vocês? O que é inventariar? Porque a habilidade ela pede para fazer um inventário de patrimônios históricos. Patrimônio. Patrimônio é uma herança, né? Então, assim, existe o patrimônio de família. Então, a sua família ela deixa um patrimônio, pode ser um bem material, uma casa, algum bem valioso, um ouro, algo assim. Isso é um bem material, isso é um patrimônio material de família. Mas a história, quando pensamos na sociedade de uma forma maior, os patrimônios eles já são bens maiores, bens que têm sentido para a construção da identidade de uma nação, de um estado, de um povo, de um país, está bem? Então o patrimônio ele é uma herança. E quando falamos de patrimônio histórico, é uma herança histórica que conta a história de um lugar. Nós temos alguns patrimônios que são naturais, por exemplo, as cataratas do Iguaçu. Elas são patrimônios históricos, inclusive as cataratas do Iguaçu, elas são patrimônios mundiais. É um patrimônio mundial. É algo que diz respeito aí a todo o mundo. Nós temos patrimônios que dizem respeito à história, por exemplo, do estado de São Paulo. Inventariar. O que é um inventário? É quando fazemos uma lista. Então, a habilidade, ela fala assim, olha, faça um inventário dos patrimônios históricos materiais. O inventário é uma lista. É o que nós preparamos hoje, uma lista com uma série de patrimônios históricos para vocês. E, na maioria aqui, patrimônios históricos materiais, está bem? Então, eu vou passar para vocês aqui essa tela, dá uma olhadinha. Vamos conhecer alguns patrimônios históricos pelo mundo. Olha só. E a primeira imagem, as pirâmides de Gizé, Egito, que é um patrimônio mundial por declaração da Unesco. E aí vocês estão vendo, eu vou deixar na tela porque essa imagem é muito bonita. Vocês estão vendo aí as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Ela fica no Cairo. Esse patrimônio ele tem 4.000 anos, ele foi construído aí há cerca de 4.000 anos. O primeiro historiador que conseguiu levantar alguns dados sobre a pirâmide foi o Heródoto. Quéops, Quéfren e Miquerinos é pai, filho e neto, né?
O que é uma pirâmide? Para que serviam essas pirâmides, né, professor Alexandre? A gente tem aí na história alguns relatos que a pirâmide, ela era uma tumba do faraó. Alguns chamam de mastabas, sarcófagos, mas a pirâmide, ela é uma tumba onde os faraós, por serem aquelas figuras que aqui na Terra, lá na história antiga, a gente vai estudar mais o Egito, tá bom, pessoal? Mas assim, para os egípcios, o faraó, ele era o próprio Deus na Terra. Então, assim, ele era o Deus na Terra. Então, ele precisava ter um lugar para repousar, porque depois da morte, ele teria uma vida em um outro plano, uma vida pós-morte. E nessa vida pós-morte, ele levaria todas as suas riquezas. Então, a pirâmide era um lugar onde ele ia ali fazer a sua transição, né, da vida para a vida pós-morte. E por ser considerado um Deus na Terra, o faraó, ele tinha, então, essa pirâmide para ser a sua última morada. Existem uma série de questões sobre as pirâmides, inclusive a forma como ela foi construída. E aí eu trouxe para vocês aqui essa atividade, né? Olha que imagem linda das pirâmides. É um patrimônio mundial, pessoal. Então, patrimônio mundial significa que ela é um bem que faz sentido e que conversa com a história de toda a humanidade. Está bem? Eu trouxe aqui no cenário para vocês uma atividade de mão na massa, como nós sempre fazemos na aula, que é a construção da sua pirâmide. E vou deixar para vocês um desafio também. Vocês podem construir a sua pirâmide e postar na hashtag EuNoCMSP. Marca lá os professores, a gente vai olhar a atividade de vocês. E no segundo bimestre eu vou começar com aquele quadro Protagonismo Juvenil, onde eu trago todas as atividades de alunos. Então, como que nós fizemos essa pirâmide? Porque existe muita especulação, assim, muita curiosidade acerca de como as pirâmides foram construídas. Tem gente que fala que foi os ETs, né, professor? Mas não, gente, as pirâmides elas foram construídas num sistema de servidão coletiva. Eu vou falar muito mais disso na aula sobre o Egito mesmo, aqui é mais para a gente fazer um inventário aí dos patrimônios. Mas como que nós fizemos aqui? O professor Alexandre, ele tem aqui os materiais que nós usamos para fazer essa pequena réplica aqui da nossa pirâmide. Vocês podem usar palito de churrasco ou qualquer outro material que vocês encontrarem em casa. Nós fizemos assim pequenas bolinhas, né? Eu usei massa de biscuit, mas vocês podem também fazer aquela massinha de modelar, né? Que faz com farinha, água. E também aquela massinha de escola, né? Sabe aquelas massinhas de criança brincar assim na escola? Vocês podem utilizar ou qualquer outro material que vocês consigam ver que une. E aí vocês vão unir, vão fazer a base. Da mesma maneira, né? Vamos pensar aqui na construção das pirâmides, né? Da mesma maneira que esses trabalhadores, eles fizeram lá 4.000 anos atrás, que eles montaram primeiro uma base e depois foram subindo aqui nesse formato, vocês vão construir a base da sua pirâmide. E eu quero ver o trabalho de vocês lá na hashtag EuNoCMSP. Olha só, começamos assim, como o professor Alexandre está fazendo. Montamos a base, isto, e depois ele fechou, e depois nós fizemos essa parte de cima aqui para virar a pirâmide. Essa construção da pirâmide ela é muito interessante porque já demonstra que essa civilização ela tinha muito conhecimento matemático, muito conhecimento sobre engenharia. Olha só. Então, esse é o comecinho, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui os materiais. Palito, aí vocês vão adaptando de acordo com o que vocês têm aí em casa. Façam o de vocês, façam a pirâmide, posta lá na hashtag EuNoCMSP que nós vamos adorar ver os trabalhos de vocês. Bom, dito isso, eu vou passar mais um patrimônio para vocês, dá uma olhadinha, esse é incrível, é uma arte rupestre da pré-história que está na caverna de Chauvet, na França, é assim que fala, Chauvet, na França? E é um patrimônio mundial. O que são pinturas rupestres, né? O que são pinturas rupestres? As sociedades antigas, os povos pré-históricos, eles registravam nas cavernas, nas paredes, o seu cotidiano, as suas práticas. E essa caverna que vocês estão vendo aí, em especial, ela tem cerca de 1.000 desenhos rupestres. E esses desenhos, eles remontam a história de 36.000 anos atrás. É muito tempo, né, Pro? Sim,
Além de ser muito tempo, a arte rupestre ela é um registro muito importante. Imaginem que há muitos anos atrás, essas pessoas que estavam nas cavernas precisavam deixar o registro delas, precisavam deixar as impressões delas. Eles tinham a necessidade de registrar a topografia, o relevo, tudo que eles estavam vendo. Então, era uma forma e para o estudo dos povos antigos. Perfeito. Ótimas considerações, professor Alexandre. Eu estou vendo aqui o chat. O pessoal, pro Adriano, ele gostou bastante da ideia da pirâmide. Acho que é pro Urgêncio também gostou da pirâmide. Então, quero ver as produções dos alunos. Posta lá na hashtag Eu no CMSP. Quem sabe no próximo bimestre o trabalho de vocês não está aqui conosco, a gente não mostra também. E bom, vocês já viram desculpa, vocês já viram aí a arte rupestre, então vou passar mais um patrimônio aqui para vocês. Vista da Acrópole de Atenas. Ah, esse é lindo, né? Olha lá, pessoal, enquanto vocês visualizam aí essa imagem maravilhosa, eu vou passar algumas informações para vocês sobre a Acrópole de Atenas. Ela foi construída a 150 metros acima do nível do mar. O que significa? É muita sabedoria, né? Muito incrível. O que significa essa Acrópole? Ela é uma cidade alta. Vocês estão vendo que essa cidade ela está muito acima das demais? Por que ela era feita assim? Justamente para evitar que povos inimigos pudessem adentrar essa Acrópole. E ali eles guardavam toda a documentação deles, também todo o armamento. E aí no alto, vocês estão conseguindo visualizar bem no centro da tela uma edificação que está mais, que aparece mais? Vocês estão visualizando? É o Parthenon. O Parthenon, gente, ele foi construído em homenagem à deusa Atena no século V a.C. Olha só. Está na cidade de Atenas e foi construído para a deusa Atena. A deusa Atena era uma espécie de padroeira ali, né, da cidade. Vamos falar muito, gente, sobre a Grécia. Eu nem vou me aprofundar muito aqui, porque nós teremos uma aula sobre a Grécia. Vamos falar de mitologia grega, que os alunos amam, né, professor? Sim, eu converso muito com os meus, inclusive esses dias lá na escola já, como eu estava falando com eles sobre cultura grega, sobre o nascimento da filosofia, é com muito carinho que eu vejo a Acrópole aqui, porque o berço da construção filosófica está na Grécia. Exato. Bem legal o que a professora fala, né, e o que a professora traz. Lembrando que a Acrópole também é um local de culto. E olha só, para o homem grego, a deusa que ele cultuava era tão importante que ela tinha que estar no ponto mais alto da cidade. Que lindo. Legal, Pro. E, poxa, falamos aí de vários patrimônios, fizemos uma lista no mundo inteiro, por que não mostrar a nossa querida Ouro Preto? Dá uma olhadinha na tela. Gente, que imagem maravilhosa. Então, Ouro Preto, ela é a primeira cidade brasileira a receber um título da Unesco como patrimônio mundial, né? Um patrimônio histórico mundial. Olha que cidade mais linda. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não deixem de avaliar no finalzinho. Eu vou deixar um desafio para vocês, né? Pesquisem aí se vocês, na cidade de vocês, existe algum patrimônio histórico. Posta lá na hashtag Eu no CMSP. Façam a nossa pirâmide, né? Inventem aí materiais, usem materiais alternativos. Postem na internet, nós adoramos ver os trabalhos de vocês. Professores queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada, professor Alexandre, pela sua presença. E a nossa aula está acabando, né? Olha aqui. A nossa aula está acabando. Olha só, nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem a nossa aula. O que não ficou legal, pode pontuar que nós melhoramos. Um beijão, sexto ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau.